Olha, todo mundo que entra em Vampiro à Máscara, sabe, fica ali vidrado nos grandes clãs, na política. Mas hoje a gente vai sair um pouco do palco principal, sabe? Vamos olhar para as margens. Para as sombras da história. Exato. Falar daquelas linhagens complexas, quase sempre trágicas. Grupos que, de um jeito ou de outro, tentam consertar o mundo das trevas. E geralmente pagam um preço altíssimo por isso. É isso. Nossa ideia aqui é mergulhar na história desses grupos, entender como temas como redenção e vingança moldaram eles ao longo do tempo, das edições do jogo. E o fascinante, eu acho, é como essas linhagens são um espelho dos temas do cenário, né? A luta contra o monstro interior e aquela ironia de que, no mundo das trevas, boas intenções quase nunca acabam bem. Sem dúvida. A evolução delas nos livros também diz muito sobre o que os criadores queriam em cada fase, né? Exatamente. O tipo de horror que eles queriam explorar. Ok, então vamos desvendar isso. E acho que não tem como começar por outro lugar senão o Salubri, né? Ah, com certeza, o Salubri. Eles são talvez o grupo mais controverso, divididos entre cura e guerra. Na primeira versão deles, lá na segunda edição, eles eram minúsculos, quase um mito. Só 7 podiam existir ao mesmo tempo. Exato, e o que definia eles era a disciplina única, a Obea, que era tipo o oposto total do que se espera de um vampiro. Não era para atacar nem manipular. Nada, era para aliviar a dor, curar feridas físicas, mentais, imortais e até em outros vampiros. E a manifestação disso era aquele terceiro olho que abria na testa quando eles usavam o poder. O símbolo da busca pela Golconda, né? A iluminação. Isso, o ponto onde um vampiro, teoricamente, transcende a besta. E é aí que a parada fica realmente interessante. Porque, assim, um vampiro bom samaritano não combina muito com o horror gótico punk. Qual é a pegadinha? Onde está o lado trágico? A armadilha do mundo das trevas está aí. O destino de um Salubri era um ciclo. Quando ele chegava perto da Golconda, quando ele finalmente dominava a besta, ele tinha que achar um discípulo. Certo. E como teste final, o último ato para provar que ele superou o egoísmo, ele permitia que o novato cometesse diableria nele. Nossa, Ele deixava o novato beber a alma dele até o fim. que terrível. Então o novo Salubri já começava a jornada manchado pelo pior crime que existe no mundo vampírico. Exatamente. Ele já nasce com a mancha de diableria na aura, o que faz dele um alvo imediato da Camarilla. É uma armadilha perfeita. O novo membro já nasce com a culpa, é marcado como um criminoso e é forçado a fugir a buscar a própria redenção. É genial e trágico. Pois é. Mas como um clã com um ideal desses virou um dos mais caçados? Ah, essa eu acho que sei. A resposta tem um nome. Tremere. Sempre eles, né? Os Tremere, magos que viraram vampiros, precisavam de poder, de legitimidade. Eles descobriram que Salubri muito antigos estavam adormecidos pela Europa. E não pensaram duas vezes. Caçaram, cometeram diablerie. O ato final foi o próprio Tremere diablerizando Saulô, o fundador dos Salubri, um antediluviano. Um crime que deveria ter virado o mundo contra eles, mas não foi isso que aconteceu, né? Não. Para justificar o ato, eles criaram uma campanha de propaganda brilhante. Espalharam que os Salubri eram demônios, ladrões de almas disfarçados de curandeiros. E usaram o próprio ritual da Golconda como prova. Exato. Eles diziam, vejam, eles incentivam os filhos a cometer diablerie, são corruptores. E funcionou. Eles pintaram as vítimas como os verdadeiros monstros. Uma inversão completa. Mas essa imagem do curandeiro não durou para sempre. Na terceira edição, tudo mudou com o Salubri Antitribo. Isso. De repente, eles viraram guerreiros vingativos, amargurados, aliados do Sabá. A disciplina Obeia foi trocada pela Valoren, que era puro combate. Foi uma mudança bem drástica, né? Muita gente na época não gostou. Pareceu meio forçado sair do curador pro guerreiro furioso. Houve resistência, sim. Pareceu uma forma de afastar o estereótipo do vampiro bonzinho e deixar a linhagem mais jogável no clima sombrio da terceira edição.
Mas, de forma bem inteligente, o cenário da Idade das Trevas unificou as duas coisas. Ah, é verdade. Foi revelado que o clã sempre teve duas castas, uma de guerreiros com a Valoren e uma de curandeiros com Obeya. A casta de curandeiros surgiu depois que o Saulot voltou do Oriente, já mais sábio, com o terceiro olho. Então, as duas faces sempre existiram. E a história não para aí. A teoria da conspiração sobre o Saulot. Aquilo é genial. Ele não foi só uma vítima, foi... Essa é a camada mais funda. A teoria sugere que Saulot, um ser com poder de presciência absurdo, orquestrou a própria destruição. Ele guiou o Tremere até ele? As pistas indicam que sim. E a especulação mais interessante é que ele não foi destruído. A consciência dele sobreviveu dentro da mente do Tremere, influenciando, talvez corrompendo, todo o clã inimigo por dentro por séculos. Uau! Ele perdeu a batalha para ganhar uma guerra que ninguém nem sabia que estava acontecendo. Exatamente. De um ciclo de redenção trágica para uma vingança de séculos. Que paciência. Mas falando em redenção, nem toda linhagem buscava a iluminação. Algumas queriam algo mais. Definitivo. Uma cura. E aí a gente chega nos filhos de Osíris. Sim, eles eram uma anomalia ainda maior. Uma resposta direta aos seguidores de Sete. A história deles é que foram criados por Osíris para desfazer a maldição do vampirismo. A disciplina deles, Bardo, era focada nisso, né? Controlar a besta, reverter a maldição, Exato. Uma ideia poderosa. mas que não durou muito no cenário oficial, porque eles foram basicamente apagados. Porque a ideia de uma saída fácil, de uma salvação, bate de frente com um tema central do jogo, que é o horror pessoal. A tragédia de ser um monstro. Isso. Se a maldição tem cura, deixa de ser uma tragédia e vira um problema com solução. Muda o tom do jogo de horror existencial para uma quest. Para manter o peso da maldição, a esperança de cura precisava ser tirada. E a solução que deram na história foi bem sem cerimônia, para dizer o mínimo. Extremamente. A história oficial diz que Osíris voltou, reuniu seus filhos, transformou os dignos em humanos de novo e jogou os outros no sol. Fim. Nossa, Uma forma de apagar a linhagem por questões de design. Mas, para quem narra, o legado deles é ouro. Um culto que busca a magia da vida, um livro antigo que promete uma cura. É a isca perfeita. Uma falsa esperança para testar um personagem. é impressionante a profundidade disso. Para acompanhar essas reviravoltas, as teorias, a mitologia, precisa de uma capacidade de conectar informações que é bem particular. Com certeza, é um hobby que exercita muito o pensamento crítico, a síntese de dados. Quem se dedica a RPG desenvolve essa habilidade de destrinchar sistemas complexos, de absorver muito lore. Exato. E sabe, esse perfil, essa dedicação para dominar um universo de conhecimento, essa disciplina para estudar regras e histórias, isso me lembra muito outro tipo de jornada, a de quem estuda para provas e concursos. É uma analogia interessante. A mesma garra para entender a JAD é necessária para passar num vestibular, num concurso militar, na OAB, residência médica. Pois é a mesma habilidade de focar e absorver conteúdo denso. Então, só uma nota rápida aqui. Se essa descrição de dedicação soa familiar e você é estudante, talvez queira uma ferramenta à altura. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta poderosa para um tipo diferente de jornada. Perfeito. E falando em jornada, a nossa ainda não acabou. E a próxima parada inspira um medo bem mais primordial. Vamos falar dos Nictuku. Se os Nosferatus são o bicho-papão do mundo dos vampiros, os Nictuku são o bicho-papão do bicho-papão. São os monstros dos pesadelos dos Nosferatu. Exatamente. A lenda de origem deles é a chave. Eles são os filhos leais do antediluviano dos Nosferatu, um ser que era, antes de tudo, um caçador. A história diz que uma de suas crias se rebelou e fugiu, dando origem ao clã Nosferatu que a gente conhece. A traidora.
Isso. E o antediluviano, furioso, enviou seus outros filhos, os Nictucu, numa missão sagrada e eterna: caçar e destruir todos os descendentes da traidora, até o último. Caramba! Então eles são literalmente uma força da natureza com um único propósito: o genocídio do próprio clã. É o horror na forma mais pura. E as edições mais recentes aprofundaram isso de forma brilhante. Primeiro, confirmaram que eles não são só uma lenda. São reais e terrivelmente poderosos. Um exemplo é a Vasilisa, que sozinha destruiu a Baba Yaga. Que era uma Matusalem Nosferatu absurdamente poderosa. Exato. Segundo, a biologia deles é assustadora. Com o tempo, a aparência deles se degrada. A cada 100 anos, eles perdem 1 ponto de aparência, mas ganham 1 ponto em um atributo físico. Eles ficam mais grotescos e mais letais. Eles são totalmente alienígenas ao mundo moderno, né? Não dá pra sentar e conversar com um deles. Total. Falam só línguas mortas, agem como predadores tribais, não entendem de política, sociedade, nada. São armas vivas de um pai vingativo que eles acreditam que, ao exterminar o último Nosferatu, vão apagar a mancha do crime original e trazer redenção para o fundador deles. Mas e aí? Como o narrador usa um bicho desse numa história? Não tem diálogo, não tem negociação. E não tem mesmo, eles não são vilões. São um evento. Quando um Nictuco aparece, a crônica muda de intriga política para terror de sobrevivência, na hora. Eles servem para provar que os antediluvianos são reais. Exatamente. Eles são um prenúncio. A presença deles é um sinal de que o fim dos tempos, a Gehenna, está realmente próximo. São um desastre natural. Que jornada! Do Salubre, buscando luz através de um pecado, passando pelos filhos de Osíris e a promessa de cura que foi apagada, até os Nictuco e essa caçada que dura milênios. O tema que une todos eles é essa busca por redenção no mundo das trevas, que quase sempre acaba em mais tragédia. A cura do Salubre exige um pecado. A cura dos filhos de Osíris foi vista como perigosa demais para existir, e a redenção dos Nictuco exige um genocídio. E a forma como eles foram mudando nas edições mostra como o universo do jogo se refinou para reforçar esses temas, né? Perfeitamente. A análise diz que os Nictuco acreditam que destruir seus primos vai trazer redenção. Mas no mundo onde boas intenções dão tão errado, fica a pergunta para a gente pensar: o que acontece se eles vencerem? Apagar um pecado com genocídio é redenção de verdade? Ou é só criar um horror novo, mais vazio e silencioso, no lugar de uma família?